Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, hoje dia de Pentecostes, quando fazemos memória daquele dia glorioso em que, depois de ter subido ao céu, o Senhor Jesus mandou sobre a comunidade dos apóstolos e a Virgem Maria o Espírito Santo, o outro defensor, como ele havia prometido. Queremos então contar com todas as graças do Espírito Santo neste dia, para nos iluminar, nos fortalecer, nos animar, nos conduzir na caminhada. E para rezar melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, nesta solenidade de Pentecostes, quando celebramos o dia glorioso em que nosso Senhor Jesus Cristo, tendo subido ao Pai, mandou o Espírito Santo sobre a comunidade dos apóstolos, reunidos no cenáculo com a Virgem Maria, a palavra de Deus nos é dada na liturgia da Igreja. O texto que nos é oferecido hoje da palavra de Deus está em João, no capítulo 20, nos versículos de 19 a 23. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que enriquece a nossa alma, fortalece a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando Pentecostes. O que significa a palavra Pentecostes? Pentecostes significa 50 dias
depois. A verdade é que os judeus, eles celebravam a Páscoa e 50 dias depois da celebração da Páscoa judaica, onde eles faziam memória da libertação do Egito, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e conduziu para a terra prometida, a passagem de Deus libertando o seu povo, ou a passagem da escravidão para a libertação, 50 dias depois, os judeus se reuniam novamente em Jerusalém para celebrar duas grandes festas: a festa das colheitas e a festa das tendas ou dos tabernáculos. A festa das colheitas, onde era oferecido a Deus em louvor os frutos da terra, como agradecimento pelas colheitas daquele ano. E a festa das tendas, onde se fazia memória da lei que Deus deu a Moisés, as tábuas da lei que foram entregues a Moisés para reger o povo. Então vejam só, da mesma forma que os cristãos, de algum modo, se apropriaram daquela festa judaica para mostrar um evento muito maior, que é o evento da passagem da morte para a vida, a ressurreição do Senhor. E assim, para nós, a Páscoa passou a ser não mais a libertação da escravidão do Egito, mas sim a libertação do pecado, a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. Também Pentecostes, aquela festa judaica, se transforma para nós com sentido cristão. Porque foi justamente num dia como esse, de festa em Jerusalém, no Pentecostes, que Jesus cumpriu a sua promessa de não deixar que permanecêssemos sozinhos e nos enviou o Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida, para estar conosco dentro de nós, em nossa vida, nos conduzindo todos os dias. Mas afinal de contas, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, que no Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus comunicando aos seus discípulos: recebei o Espírito Santo, não é uma coisa, não é um sopro apenas, não é uma força de Deus, não é um elemento da natureza, não é um jeito de Deus aparecer. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus mesmo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho, não é um disfarce que o Filho toma para voltar para a terra, como alguns querem pensar. O Espírito Santo é a terceira pessoa, é Deus Todo-Poderoso, como nós rezamos no Creio Niceno-Constantinopolitano: eu creio no Espírito Santo, que é Senhor, que dá a vida, Ele que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Foi Ele que falou pelos profetas. É uma pessoa, é Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. Pois bem, Jesus, tendo voltado para o Pai, nos envia um outro defensor, como Ele havia prometido. Sopra sobre nós um outro defensor, o Espírito Santo, que nos revelará toda a verdade. O Espírito vem, e onde o Espírito chega, ele realiza grandes coisas. Ele realiza grandes milagres, grandes prodígios, porque é Deus Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, nesse Evangelho, de um modo muito especial, percebemos que junto com a graça do Espírito Santo,
Jesus dá o dom da misericórdia. Jesus envia os seus discípulos com o Espírito para perdoarem os pecados. Nós aprendemos disso que onde o Espírito habita, o rancor não pode existir. Onde o Espírito Santo habita, o ressentimento não pode permanecer. Onde o Espírito Santo está presente, a concorrência não pode existir. Onde o Espírito Santo habita de verdade, não pode haver desunião, falta de unidade, falta de respeito humano. Onde o Espírito Santo está, não pode faltar a misericórdia. Quer saber um termômetro para ver se o Espírito está agindo na vida daquela pessoa ou não, ou na sua própria vida? Perceba se há misericórdia no seu coração. Assim nós fazemos uma investigação da nossa própria alma. Estamos sendo misericordiosos? Tendo a capacidade de perdoar quem nos ofendeu? Buscando viver a reconciliação? Fazendo o que está ao nosso encontro, ou melhor, ao nosso alcance, para que a misericórdia aconteça? Se a resposta é sim, significa que estamos nos deixando guiar pelo Espírito e que Ele realmente faz morada em nós. Porque onde habita o Espírito, a misericórdia se faz compreender. A linguagem do Espírito é a linguagem do amor. A linguagem do Espírito Santo é aquela que pode ser compreendida em qualquer idioma. É a linguagem do amor e da misericórdia. Que Jesus nos ajude, então, a aprendermos a ser misericordiosos como o Pai e a realmente permitirmos que o Espírito habite em nós e realize as obras que Ele quer realizar para a nossa salvação. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu